Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 8, verso 36. João 8, verso 36. O texto diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto ele está condicionando a liberdade de uma pessoa a Jesus. Você só pode ser livre de fato se você estiver conectado a Jesus. Livre em todos os sentidos. Livre nas suas escolhas. Livre para não ficar preso às suas escolhas. Liberdade de discernir o mal, o bem, e pegar os caminhos corretos, que vão me manter na liberdade. E essa palavra liberdade, nos últimos meses, tem sido muito utilizada. Mas muitas pessoas nem sabem o que de fato é a liberdade e quem deu essa liberdade a ele. Alguns definem liberdade assim: eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso sair aí e fazer tudo o que eu desejar. Só que isso é um engano. Porque liberdade não é simplesmente fazer o que quiser. Existem coisas que, se você fizer, você vai ficar escravo dela. Você vai ficar preso a elas. Para que a gente possa mergulhar nessa palavra liberdade, é importante a gente entender o que é ser preso, o que é prisão. E segundo o dicionário, prisão é o ato ou efeito de prender, capturar, cárcere, cadeia, calabouço, peia, encerramento, clausura, dificuldade nos movimentos, aquilo que faz cativo o espírito ou o coração, encargo, obstáculo, embaraço, obstipação. Isso é prisão. Mas observe que um dos significados de prisão é aquilo que faz cativo o espírito ou o coração. Prisão é quando você não consegue sair daquela situação. Mas prisão também pode ser quando você não consegue deixar de fazer algo que você começou através de uma escolha que você fez. E muitas pessoas estão presas, aprisionadas, prisioneiras a escolhas que fizeram. Elas sabem que aquilo faz mal, mas não conseguem parar de fazer. Por isso eu chego à conclusão sobre liberdade, é que algumas decisões podem me aprisionar. Eu sou livre para fazê-las, mas eu preciso ter a consciência que nem tudo que eu faço vai me manter livre, assim como eu era quando escolhi fazer. Então, ser livre não é fazer o que quiser,
É um engano achar que ser livre, eu posso fazer o que quiser, eu sou livre. Muitas pessoas estão fazendo o que querem aí no mundo e estão presas àquilo que fizeram. As pessoas são livres para usar drogas. As pessoas são livres para se prostituir, para ver pornografia, para roubar. Elas são livres para cometer um aborto. Mas a pergunta não é que elas têm o poder de escolher fazer. A questão é que elas, se ela fizer essas coisas, elas vão continuar livres após fazê-las. Entenda uma coisa. Uma mulher é livre para abortar. Ela só não é livre para se libertar da consequência de um aborto. Porque deixa eu te dizer, em um aborto não morre só uma criança. Morre várias áreas da vida de uma mulher. Morre a vida financeira do homem que financiou. Ei, você quer ter problemas financeiros seríssimos? Espíritos de morte entrando na sua vida financeira? Para que nada dê certo? Financie um aborto. Compre o remédio e dê para alguém tomar. Facilite. Participe. E você vai ver a sua vida financeira ser abortada a partir daquele instante, enquanto você não tiver um arrependimento genuíno e buscar em Cristo a libertação disso. Aborto não é brincadeira. Nenhum sangue derramado fica de graça no mundo espiritual. Todo sangue derramado cai em um altar no mundo espiritual. Em um aborto, espíritos de morte conseguem autorização para agir na vida das pessoas que participaram dele. Alguns dizem, não, é só questão de saúde. Fala isso para o diabo. Convence o diabo que é questão de saúde. Vai lá. Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode fazer nada comigo não, porque é uma questão de saúde pública. Aí o diabo vai falar, tá, eu não sabia. A partir de agora eu não faço nada com você mais. Satanás não vai deixar barato. Ele vai cobrar o sangue. E ele vai exigir a consequência. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando uma pessoa, uma mulher comete um aborto, ela trouxe um problema para si. Ela trouxe uma consequência para si. É um pecado que ela cometeu. O problema é dela e de quem participou junto. Mas quando esse pecado chamado aborto deixa de ser somente o ato de uma pessoa e um país aprova uma lei para legalizar o aborto, essa consequência deixa de cair sobre uma pessoa e passa a cair sobre uma nação. Fala para você, está sério. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Aborto não é brincadeira. Tem muitos especialistas sobre esse assunto nos dias de hoje. Mas eles não sabem absolutamente nada do que acontece no mundo espiritual quando um
inocente é assassinado no ventre de uma mulher, simplesmente porque ela não quer parar com seus atos libidinosos. Terrível. E aqui eu não estou falando de outros tipos de aborto, porque aí a pessoa pode começar, não, mas e o aborto no caso tal? Você está entendendo o que eu estou falando? Em quais situações eu estou falando? Amém? Jesus nos comprou para a liberdade, e a gente precisa entender atitudes que nos prendem, atitudes que nos escravizam. Tem muita gente vivendo consequências na sua vida, e muitas vezes vem aqui para receber uma oração, mas vai ter que abrir mão de alguma coisa que foi feito e que você ainda não sentiu culpa ou acha que não precisa ser resolvido. Eu vou falar. Votar em quem apoia o aborto também traz consequência para a sua vida. Principalmente quem quer fazer isso virar lei. Amém? Você está me entendendo? Glória a Deus por isso. Escolhas que podem me prender, que podem ser danosas para a minha vida, que podem me machucar, que podem me fazer sofrer. Eu sou livre para ver pornografia, só que o diabo não vai deixar você ser livre para sair disso. Você é livre para usar drogas. E tem até político trabalhando para isso. Mas você não é livre para deixar de usar. Porque o diabo não vai deixar. Você está me entendendo? Nós estamos em um culto de cura. E todas as áreas da sua vida precisam ser curadas. Então você precisa entender que escolhas erradas podem trazer consequências. Eu não posso ser inocente de ir contra aquilo que a Bíblia de Deus diz como certo, correto, e achar que o diabo vai deixar barato. Porque quando você sai do território de onde Deus diz que é o lugar seguro, e você coloca o pezinho fora disso, você está num território onde o inimigo pode te tocar. Quantas mulheres com problemas emocionais, que passam uma vida sofrendo, por causa de uma escolha errada lá atrás. E não sabem que é por causa disso. Jesus é a nossa liberdade. Jesus, se Ele te libertar, verdadeiramente você será livre. Mas Ele só liberta pessoas que se convenceram que estão presas e precisa de um libertador. Tem gente que está fazendo escolhas erradas e continua fazendo escolhas erradas, vai viver uma vida prisioneira, presa, e não vai poder usufruir da liberdade com que Cristo comprou para você na cruz do Calvário. Jesus veio libertar os pecadores. E existe uma diferença muito grande entre pecado e iniquidade. Pecado é a pessoa que vê a pornografia, não o cara que tem uma empresa de filmes pornográficos. Isso é iniquidade. Pecado é a mulher que comete aborto.
Não o político que quer aprovar uma lei e fazer uma nação ficar debaixo de um jugo pesado desse. Isso é iniquidade. E deixa eu te dizer uma coisa. Pecado. Jesus veio tirar o pecado do mundo, mas iniquidade Deus vai julgar. Iniquidade Deus vai julgar. Sodoma e Gomorra foi julgada. Sabe o que é iniquidade, para você entender? Quando o pecado não te faz chorar mais. Quando o pecado não te faz sofrer mais. Quando você peca e... Cara, é isso aqui é certo. Gente, isso aqui não é errado não. É quando o pecado começa a fazer parte de você. É quando o pecado deixa de ser um peso. Deixa de culpar. Deixa de ser difícil de carregar. É quando ele é colocado como certo. E estamos vivendo em um tempo em que o certo está sendo colocado como errado e o errado está sendo colocado como certo. A iniquidade está se multiplicando. Mas você foi chamado para a liberdade. Você não foi chamado para pensar como o mundo pensa, achar como o mundo age, viver como o mundo vive, pensar como o mundo pensa. Você não foi chamado para ser igual. Apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, não pegue a forma desse mundo, não pense como o mundo pensa, para que você possa acessar, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus está condicionada a eu não pegar a forma do mundo, não ser igual ao mundo. Vocês estão me entendendo? As pessoas são livres para fazer tudo, mas liberdade não é fazer tudo que eu quiser. Eu não posso deixar o meu desejo ficar preso, meus hormônios ficarem aprisionados. Eu não posso sair do governo da minha vida. Eu não posso perder o controle. Para isso nós temos o Espírito Santo, para estarmos no governo da nossa vida e não ser escravizados. Então a verdade é que ser livre não é fazer o que quiser, porque senão eu comprometo meu futuro, senão eu comprometo a minha vida, senão eu comprometo a minha existência aqui nesse mundo. Tem coisas que vai te fazer mal, e o Espírito Santo vai te avisar, e o Espírito Santo vai te alertar: filho, não entra nessa, não mexa com isso. Deus falou: Adão, não coma do fruto dessa árvore, Adão. Deus vai avisar o que você não pode comer, aquilo que você não deve se alimentar. Porque Deus vê o depois que você comeu o fruto. O problema nosso, sabe o que é? A gente vê somente o fruto. Somente o momento em que eu estou saboreando o fruto. Mas a gente não vê o depois do fruto. A consequência. A dor de barriga espiritual que isso vai dar. O mal que isso vai fazer, a infecção espiritual que isso vai causar. Você precisa ser curado nas suas escolhas. As suas escolhas precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo. Você precisa fazer escolhas que vão te fazer bem, que não vão te prender, que não vão te aprisionar.
Alguns dizem que quem é prisioneiro é o cristão, que ele é prisioneiro de sua crença, que a vida de santidade do crente é uma prisão. Mas isso é uma mentira. Mas as pessoas falam isso e pensam isso e elas falam por causa das regras, por causa das repressões. Isso não pode. Veja, quando Deus fala não faça isso, não é que Ele vai te obrigar a não fazer. Você é livre para fazer. E deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que Deus deu ao homem, outro homem não tem autoridade para poder tirar. Primeiro é a vida. Deus deu a vida por homem. Outro homem não ouse tirar aquilo que Deus deu. A outra é liberdade. Deus nos fez livres. Livres para comer o que não presta, mas livres. Não ouse tocar na liberdade que Deus deu ao homem. Sabe, eu posso não concordar com o que você vai falar, mas eu dou minha vida para você ter o direito de continuar falando. Liberdade é divino. Liberdade é um presente de Deus para o homem. Ele é livre para acertar como ele é livre para errar, mas o homem tem que ser livre. Liberdade é quando eu posso fazer algo e deixar de fazer aquele algo quando eu quiser. Deus respeita tanto a liberdade que hoje você pode se aproximar dele, amanhã você pode falar: Deus, eu não quero papo contigo mais não. Vou para o mundão mesmo. Vou fazer tudo que der na minha telha. Você é livre. O diabo não, você chega e começa a fazer as coisas que ele gosta, que ele propõe. Aí você fala: diabo, eu estou indo ali, eu não quero você mais não. Ele: peraí, não é simples assim. Onde você pensa que vai? Você acha que eu vou deixar você sair agora assim do nada? Livre, solto, leve? Ah, mas não vai mesmo. Eu não te deixo ir embora e abandonar as obras que você estava fazendo. Mas o Filho tem poder e autoridade para nos libertar. O que nos prende é o pecado e não a santidade. O que nos prende são as escolhas erradas e não as certas. O que nos aprisionam é as vezes que eu escolhi sem ouvir a Deus. Que eu decidi sem buscar na palavra dele as instruções. Essas escolhas sempre nos prendem. A santidade não prende ninguém, é o pecado que prende. Então eu chego à conclusão que ser santo é ser livre. Quando você é santo, você é livre. Porque você entra, sai, faz, deixa de fazer e nada, absolutamente nada te amarra, te prende, te segura. Liberdade é não ser governado por suas próprias vontades. É eu poder discernir aquilo que está na minha mente, o que está sendo proposto, os pensamentos que eu estou tendo, e levá-los a Cristo, e apresentá-los ao Espírito Santo, para que eu possa tomar a decisão correta,
para que eu permaneça livre. Sempre que eu tomei decisões com base na palavra de Deus, eu fui livre. Sempre. Todas as vezes que eu escolhi algo com base na vontade de Deus, eu fui livre. Eu permaneci livre. E ser livre é uma conquista que acontece a cada escolha certa que você faz. É diário, é constante, é o tempo todo. O tempo todo você está fazendo escolhas. E o tempo todo você está se mantendo livre ou se prendendo cada vez mais, se aprisionando cada vez mais. Faça escolhas que vão manter a sua liberdade. Relacionamentos que você não deveria ter. Algumas pessoas que você não deveria andar com elas. Porque essas pessoas não são influenciadas por você. E quando você não influencia alguém, esse alguém te influencia. Não existe neutralidade. Em todo relacionamento vai haver influência. Se você anda com ladrão, é questão de tempo para começar a roubar. Questão de tempo. Se você anda com quem usa drogas, é questão de tempo para você experimentar. Vai se tornando comum, né? Vai ficando natural. Todo mundo à sua volta faz. Aí você fala, gente, isso aqui é normal, né? Todo mundo faz. Todo mundo, vírgula. Todo mundo daquele ciclo que você está inserido. Isso não quer dizer que você não deva se relacionar com as pessoas que ainda não têm a vida ajustada, desde que você perceba que ela está permitindo que você a influencie para o bem. Mas no momento que você vê que a sua influência é zero, a pessoa não quer abrir a guarda, e ela quer continuar fazendo as coisas erradas, e começa a tentar te puxar para aquele lado, é hora de você dispensar esse relacionamento. É hora de você finalizar esse relacionamento. Porque você não conseguiu. E como não há neutralidade, é bem provável que ele consiga. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então por que eu vou na minha vontade se a vontade dele é melhor do que a minha? Por que eu vou ficar na minha vontade, nas minhas escolhas, se o olhar dele é amplo, é longo, tem longo alcance? Ele sabe o que é melhor, ele sabe o que te faz feliz, ele sabe o que te faz chorar, ele sabe os seus caminhos, e ele só quer te conduzir a eles, mas de uma maneira livre. Ele quer te influenciar, mas que você faça a escolha. Ele quer ter intimidade contigo, mas ele quer ser escolhido por você. Sabe, o tempo todo ele está querendo o melhor para a sua vida, e ele tem colocado diante de você as coisas certas. Escolha a vida para que você viva. Sabe, muitas vezes a gente tem que renunciar ao nosso querer, porque o nosso querer não é o melhor. O nosso querer não é o ideal. O nosso querer vai nos prender. Entenda, isso tem tudo a ver com a liberdade. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, verdade é absoluta, ela não muda. A verdade era verdade no Jardim do Éden, a verdade era verdade na época de Jesus, a verdade continua sendo verdade no ano de 2022. Ela não muda, como alguns querem mudar. Não, a verdade mudou.
Não, peraí. Olha a época que você está vivendo, você está muito atrasado, que mentalidade é essa? Verdade não muda. Ela é eterna, ela é para sempre, ela é imutável, porque Jesus é a verdade. Jesus não pode ser alterado, a verdade não pode ser alterada, porque a verdade é uma pessoa, é a natureza dele, é o que ele é. A pessoa de Jesus é a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele se coloca como absoluto. E a verdade é absoluta. Não adianta eu chegar para você aqui e a gente combinar. Gente, vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, 2 mais 2 é 5, beleza? Combinado com todo mundo, 2 mais 2 vai ser 5. E vamos repetir isso para todo mundo? Até isso virar uma verdade? 2 mais 2 é 5. 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 Aí vamos colocar nos noticiários que 2 mais 2 é 5. Vamos colocar para falar nas escolas que 2 mais 2 é 5. Vamos pegar os artistas. Ih, não pode falar de artista mais não, né? Meu Deus. A liberdade está em jogo? Aquilo que Deus me deu? Dois mais 2 nunca vai ser 5, por mais que uma multidão fique repetindo isso, como se fosse um mantra para convencer todo mundo. Então não venha com ladainha repetindo uma mentira várias vezes, querendo fazer com que a mentira se torne verdade. Mentira é mentira, verdade é verdade, e ninguém muda isso. Amém? Sempre que você escolhe o bem, você vai ser livre. Sempre que você escolhe a verdade, você vai ser livre. Eu creio que nessa noite, muitas pessoas vão se libertar de estruturas de pensamento que prendia. E olha, problemas emocionais, psicossomáticos vão desaparecer quando a verdade entrar na sua forma de pensar. Ansiedade, depressão, tem tudo a ver com o que está sendo ministrado aqui hoje. São cadeias que estão prendendo as pessoas que só passaram a existir por causa de escolhas erradas que foram feitas. E um modelo, um formato de pensamento que foi estruturado. E com isso o diabo conseguiu prender essa pessoa. Mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Santidade faz parte da liberdade. Eu não vou fazer nada que faça mal para mim. Eu não vou fazer nada que machuque meu corpo. Eu não vou fazer nada, coisas que vão machucar minhas emoções. Eu não vou fazer nada que possa aprisionar meus pensamentos. E para isso a gente precisa do Espírito Santo nos direcionando, nos mostrando o caminho. Para que verdadeiramente a liberdade que Cristo nos deu, possamos viver de fato, de verdade, uma vida livre, para que o nome de Deus seja engrandecido. Deus não se alegrava com o povo no Egito escravizado. A vontade de Deus é que o povo fosse livre. Deus não está alegre com pessoas presas em cativeiros, seja ele qual for, doença física, doenças emocionais.
Área financeira. Uma das áreas que o diabo mais atinge as pessoas, porque essa área bagunça a estrutura da pessoa, é a área financeira. Essa é uma das áreas preferidas do diabo para poder agir. Porque quando você está com dificuldade financeira, fica fácil dele te convencer a fazer algumas coisas para resolver isso. Mexe com a necessidade. Mexe muitas vezes com seus sentimentos, com suas emoções. Então fica fácil de convencer. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para nos fazer livres também financeiramente. Você nasceu para ser próspero. Entenda, eu não sou daquele que ministra falando que todo mundo vai ficar rico, não. Mas a vontade de Deus é que todos vocês tenham mais do que o suficiente, mais do que o bastante, para que vocês sejam abençoados e tenham condições de serem abençoadores também. Deus quer te dar o suficiente para isso. Ele quer te abençoar, mas Ele quer te fazer um canal de bênção também. Para quando alguém com alguma dificuldade entrar no seu caminho, você fala: vem cá, meu irmão, deixa eu te ajudar. Porque você tem mais do que o bastante. É rico? Não, não é rico. Mas sabe, transborda. É mais do que eu preciso. Deus está enchendo e está transbordando, está derramando. Deus enche. Deus, quando Ele te enche, é para você. Mas quando você começa a transbordar, é para quem está à sua volta. E Ele quer te fazer transbordar. Não só financeiramente. Emocionalmente. Que você seja emocionalmente saudável. Para levar essa cura emocional para outras pessoas. Que você seja curado e saudável nas suas escolhas. Para que você possa levar outras pessoas a escolher corretamente. Inspirá-las a fazer a escolha certa. Estamos vivendo um tempo onde a verdade está sendo colocada em xeque. Mas como eu falei aqui, a verdade é absoluta, é eterna, é imutável, é para sempre. Verdade. Ela foi verdade ontem, ela é verdade hoje e será verdade amanhã. Ela é. Não aceite o errado como certo. Você tem o Espírito Santo. Ele pode te instruir, se você quiser ouvir. Não aceite o engano como correto. Não permita ser aprisionado pela mentira. Se a verdade liberta, a mentira prende. A verdade é de Deus, a mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira e não há verdade nele. E a verdade
é que você é livre. E não importa o passado que você fez. E aqui podem ter pessoas que teve algum relacionamento com aborto. Eu vou orar por vocês essa noite. Você vai se livrar desse espírito de morte que tem abortado tudo na sua vida. Nada da sua vida tem dado certo, porque tudo é abortado. Começa a ser gerado, começa a acontecer, mas daqui a pouco, do nada, sem explicação, aborta. Simplesmente interrompe. Mulheres que abortaram. E essa é uma palavra de conhecimento. Tem mulheres que abortaram, que não conseguem ser mãe por causa desse aborto. E deixa eu te dizer, eu não estou falando com as mulheres que abortaram e não conseguem ser mãe. Elas tiveram filhos, mas elas não conseguem se relacionar com amor e profundidade com os filhos que foram gerados depois desse aborto. Porque a maternidade foi abortada. Mas Ele te permitiu ouvir essa mensagem porque Ele quer te livrar desse cativeiro. Você vai ter amor por esses filhos que Deus te deu. Você vai se relacionar com eles de forma livre, como nunca se relacionou a partir dessa noite. Não vai ter obstáculo, não vai ter empecilho. As correntes desse cativeiro vão ser quebradas. E você vai ser livre para ser mãe de fato. Amar. Sem limites. Você é livre. Você é livre para ser feliz. Tem muita mentira caindo por terra aqui hoje. Muito engano sendo desfeito neste lugar. E isso está te fazendo livre. Isso está abrindo as portas das prisões. Os cativeiros estão sendo abertos. As correntes estão sendo quebradas. Eu escuto o barulho de cadeado sendo arrebentado. É noite de cura emocional. É noite de cura de pensamentos e de escolhas. Até hoje você sempre fez escolhas erradas e você quebrava a cara. A partir de hoje isso vai mudar na sua vida. Você vai ter clareza, discernimento do que é certo e do que é errado. Você vai ser incomodado e você não vai ter dúvida do que deve fazer e do que deve escolher. A partir dessa noite, a partir desse dia, a partir desse instante.